कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश कमलाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि मुनीन्द्रे। ॐ वृन्दावनी तुलसीदेवी प्रिया केशवस्य कृष्णभक्ते प्रदेशे सप्तवत्यै नमो नमः। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble
respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya-lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satsmar Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and pageantry, all of my respectful guests. De seus amados Gurudevas, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Astotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Astotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e simultaneamente suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Astotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis e todos os convidados aqui presentes hoje. So I am very happy with you. Actually, I am with you 4 months with you. Então o Gurudev está muito feliz de estar aqui com todos nós. Ele está dizendo que na verdade faz 4 meses que ele já está aqui com a gente. December, January, February and March. Então, dezembro, janeiro, fevereiro e março ele está aqui com a gente. Counted or not? This stamp is in my passport. December. You arrived in the last day of December and today is the first day of No, 31st. I arrived in the 30. But I don't know how much you get benefit. Mas eu não sei o tanto de benefício que vocês estão recebendo. I stayed whole life, but what you will get if you not associate, not listen Harikatha. Eu posso ficar toda a minha vida inteira, mas qual benefício, quanto de benefício vocês vão obter de ouvir Harikatha? How much you get benefit, that is, you ask yourself. Então, quanto de benefício que vocês vão receber, vocês devem se perguntar. Sadhu Sangha, Harikatha, this is very important. Sadhu Sangha e Harikatha, isso é muito importante. Because sadhus, they are traveling around the world to how to help you to develop your spiritual life. Porque os sadhus eles estão viajando o mundo todo para ajudar vocês a desenvolverem a sua vida espiritual. But conditioned soul, they don't want to associate with sadhu. Mas a alma condicionada ela não quer se associar com o sadhu, com a They pessoa want santa. to associate asadhu. As almas condicionadas querem se associar com o assado, aqueles que They não são don't want santos. to listen Harikatha, they want to listen Mayakatha, Jarakatha. Então, as almas condicionadas não querem ouvir Harikatha, elas querem ouvir Mayakatha, Jarakatha, material. Because this is the lack of Sukriti. Por quê? Porque na verdade essa é uma falta de sukriti, de méritos If your piedosos. Sukriti will be matured and accumulated, then you will get the association of sadhu. Se a sua sukriti estiver acumulada e madura, aí você vai poder ter a associação de um sadhu. Even Bhagavan, Krishna will appear in front of you. If your Sukriti not mature and accumulated, if your Subhagya is not appear, you cannot realize in Krishna. Então, até mesmo se Krishna, o próprio Deus, aparecer na sua frente, se a sua sukriti não estiver acumulada e madura, até essa sua saubhagya e boa fortuna, ela não vai ter nenhum fruto. This is actually these things. For this regard, Bhakti Subodaya quoted this verse. Bhaktistu bhakta sangena parijayate satsanga prapate punghi sukriti purva sunchite. When your previous life sukriti, spiritual past activity will mature and accumulated, then you will get the association of sadhu. Or with the association of sadhu, then Bhakti Devi will manifest in your heart. Então esse verso fala que quando a sua sukriti, seus méritos piedosos estiverem maduros e acumulados, aí você vai poder ter a associação do sadhu, da pessoa santa. E com a associação do sadhu, Bhakti vai poder se manifestar no seu coração. Duryodhana, Dusasana, Ravana, Kumbhakarna, they also met with Krishna, but they did not get any benefit
for the association of Lord. Então, Duryodhana, Dushasana, Ravana, Kumbhakarna, todos esses demônios, eles tiveram a associação de Krishna, mas eles não puderam ter nenhum benefício dessa associação. This is what Mahabharata explains this way. Krishna, he came in the assembly house of Duryodhana in Hastinapur. Isso é verdade ou não é? O Mahabharata ele explica que Krishna ele veio na assembleia de Duryodhana. Why? Because Krishna is as like Duta, that is called an ambassador of Pandavas. Por quê? Porque Krishna ele é o embaixador dos Pandavas, representante. They have to stop the fight both Então ele veio, Pandavas and Kauravas. então ele veio para tentar resolver como que aquela briga, né, aquela briga podia ser interrompida entre os Pandavas e os Kauravas. And you know the story or not? Vocês conhecem essa história ou não? Krishna just he came in Hastinapur on the behalf of Pandavas. Então Krishna ele veio em Hastinapur representando os Pandavas, em nome dos Pandavas. And they stopped the fight to each other. Para que essa briga ela parasse entre os Pandavas e os Kauravas. And Krishna very humble, he asked to Duryodhana, listen Pandavas, they are your brothers. Então Krishna de maneira muito humilde ele falou para Duryodhana, olha, os Pandavas eles são na verdade seus irmãos. And they are also Kshatriya. E eles também são kshatriyas. So just you give to them only 5 villages, then they will be happy. Então você deve dar para eles simplesmente 5 vilas e eles vão ficar felizes. But Duryodhana, what did he say? Mas o que Duryodhana ele disse? Vinajadde nahi diva suchagra medi. Even I will not give one small part of the dust of Hastina, which is coming in the tip of the nails. Ele disse, eu não vou dar nem um pedacinho, nada de terra de Hastinapur, nem um pedaço de terra que fica debaixo da unha, sem lutar contra os Pandavas. What will say to the 5? What will say the 5 villages? Even the one dust which is coming on the tip of the needle. Então eu não vou dar nem uma poeira assim que fica na ponta de uma agulha sem lutar contra os Pandavas. Then Krishna told what to do. E aí Krishna falou, então o que pode ser feito? Then even Duryodhana tried to arrest to him. Duryodhana até tentou prender ele. Duryodhana was demon. Duryodhana ele era um demônio. This is a demon. He tried to arrest to him. Ele tentou prender Krishna. But Krishna is Bhagavan. Krishna manifested his universal form. Mas Krishna ele é Bhagavan, suprema personalidade de Deus. Então ele manifestou a sua forma universal. So Duryodhana, he could not arrest to Krishna. E aí Duryodhana ele não pode prender Krishna. But simultaneously in the assembly house of Hastinapur, Dhritarashtra, what is his name? Bhishma Pitamaha and others, they saw Krishna's nice beautiful form. Mas ao mesmo tempo, na mesma assembleia de Hastinapur, Dhritarashtra e outros eles viram a bela forma de Krishna. If you have bhakti, then you can realize to him. And if you have no bhakti, you are thinking he is an ordinary human being. Então se você tiver bhakti, você pode realizar Krishna, mas se você não tiver, você vai pensar que ele é um ser humano comum. If now Krishna appeared in front of you, you cannot recognize. Se Krishna aparecesse na sua frente agora, você não ia poder reconhecê-lo. Why? Because lack of your bhakti. Por quê? Porque você não tem bhakti. Even you cannot understand the heart of your devotee of Lord. Você também não pode entender o coração de um Shuddha Bhakta, de um devoto puro do Senhor. Kamka pasanti kanmai javat. Lusty person, he looks everybody also lusty. Então a pessoa que ela tem luxúria, que ela é luxuriosa, ele vê que todos também são luxuriosos. Maya means is what? Mriyate anya iti male. Everybody to measurement with his own material consciousness.
Maya quer dizer o quê? Que você vai sempre julgar de acordo com a sua concepção material. Understand? Maya not other thing. What is the meaning of Maya? Every day we are saying Maya, Maya, Maya. But what is the Maya? Mas qual é o significado de Maya? Todos os dias a gente está falando Maya, 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 mas o que quer dizer Maya? Mriyate ana iti Maya. Which things we measurement with our material conception, brain. That is called Maya. Então Maya é aquilo que a gente mede ou julga de acordo com a nossa mente material. Isso é Maya. Because thief is thinking no one following the rules and regulation. I am not following the rules and regulation. So no one following the rules and regulation. Porque o ladrão ele está pensando que ninguém segue as regras e as regulações. Porque ele mesmo não segue, então ele pensa ninguém está seguindo as regras. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he told one very nice beautiful story. Então Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ele contou uma história muito bela. Once two thieves. Certa vez dois ladrões, They before going to stealing something, they compromise to each other. então antes de roubar algo, eles fizeram uma promessa. For the compromise to each other, Um acordo. concern to each other. Então qual foi o acordo que eles Yet fizeram? today, what you will steal or what I will steal, both will be divided half and half. Então o acordo que eles fizeram foi o seguinte: o que quer que você roube e o que quer que eu roube, a gente vai dividir na metade. Understand? Entende? What you will get, what you will steal, or what I will steal. So both will be 50-50. You will take 50, I will take 50. Então o que quer que você consiga, o que quer que você roube e o que eu vou roubar também, a gente vai ter que dividir 50% para cada um. But you have to take vow. Mas você tem que fazer um voto, uma Both promessa. also saying take vow. Então os dois disseram, você tem que prometer. Don't tell a lie. A promessa é o quê? Que você não pode falar nenhuma mentira. You don't tell lie. Você não deve mentir. I will not tell lie. E eu também não vou mentir. If you tell lie, then God is looking to us. Então se você falar alguma mentira, Deus está vendo. Both thieves, they are saying this way. Os dois ladrões falaram isso. They are very religious person. Eles são pessoas muito religiosas. If you don't tell lie, why you are going to stealing the money for others? Mas se você não vai falar nenhuma mentira, como que você vai roubar algo de alguém? So sometimes thieves are saying good things, but actually yes, stupid nonsense, rascal. Então às vezes o ladrão ele fala algumas coisas boas, mas na verdade ele é um estúpido tolo, sendo assim. Do you understand? So for this regard, Bhaktisiddhanta Srila Saraswati Prabhupada told this story. Então por essa razão, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ele contou essa história. Everybody do bhajan and sadhana. Todos devem praticar bhajana e sadhana. And follow the four principles. E seguir os 4 This is princípios. very important. Isso é muito importante. Because you have to come in our Krishna consciousness to practice bhakti. Então vocês todos devem vir para a nossa consciência de Krishna praticar bhakti. For this regard, Rupa Goswami Pad, in his nectar instruction, first sloka he is saying is what? Então por essa razão, no primeiro verso do Upadeshamrita Shri Rupa Goswami, o que ele diz? Who knows? Quem sabe? Vacha vegam manasa krodha vegam jiha vegam udarpastha vegam etan vegam louder sarvam vimam viving sasishat vacha vegam manasa krodha vegam jiha vegam udarpastha vegam etan vegam yushyate vegam Sarvam Vimam Prithivim Sasishat. You have to control the urges of your 6 limbs. Então você deve controlar o impulso desses 6 membros. First is what? Vacha Vegam. Control the urges of your speech. Então primeiro é o que? Vachyavegam, controlar os impulsos da fala. This is very important. Isso é muito importante. What you speak, you have to control your
speech. Então o que você vai falar deve ser controlado. Jihad control the urges of your tongue. Jihad quer dizer que você vai controlar também os impulsos da língua. Jihad Manasobhra control the urges of your mind. Controlar também os impulsos da sua mente. Chobacho Vegam Manaso Krodho Vegam. Krodho Vegam means control the urges of your anger. Então, Krodha Vegam quer dizer que você vai controlar também os impulsos da sua ira. Why your anger coming? Por que a ira surge? If you not fulfill your own desires, then last time anger will come. Então, se você não satisfazer os seus próprios desejos, aí luxúria e ira surgirão. Kama esa krodha esa rajoguna samudbhava. Srimad Bhagavad Gita, Krishna told Arjuna, last anger coming from the activities of Maya three gunas. Então, no Bhagavad Gita, Krishna ele diz que essa luxúria e a ira, ela vem na verdade dos três modos da natureza. Because Maya three gunas is Trigonivi Maya. What is that? Sattva, Raja and Tamaguna. Porque Maya tem esses três gunas, que são o modo da bondade, paixão e ignorância. Understand? Even small baby cannot fulfill his desire, he becomes very angry also. Até mesmo um bebezinho, se ele não satisfaz os seus desejos, ele fica muito irado. Baby wants to catch the fire. O bebê ele quer encostar a mão no fogo. Then his mother stop to him, then he becomes very angry. E aí se a mãe dele para ele, ele fica muito irado. No, mom, I want to catch the fire. Não, mãe, eu quero encostar a mão no fogo. And when mother stop to baby, then baby angry and also beating his mother. E aí quando a mãe para o bebê, ele fica irado e ele bate na própria mãe. You have sometimes noticed or not? Vocês já notaram isso, que o bebê faz assim? So for this regard, say this. Kama esa, krodha esa, rajoguna samudbhava. Mahasana Mahapatna Vidyairavana. Bhagavad Gita, Krishna says this. Kam, krodh, lust, anger, envious, jealousy coming from where? Maya's Então, Trigunas Maya. Então no Bhagavad Gita Krishna diz, né, que a luxúria, a ira, a inveja, a cobiça, tudo isso vem de onde? Dos três modos da natureza que vem de Maya, natureza material. So very careful. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso. Bhakti, this way, how to follow the bhajan and sadhana Então Bhakti é dessa maneira, como que a gente pode seguir Bhajana e Sadhana? and give respect Guru and Vaishnava. Também dar respeito a Guru, Vaishnava. If you not give respect to Guru and Vaishnava, how should you give respect to Krishna? Então se você não dá nenhum respeito a Guru e Vaishnava, como vai ser possível dar algum respeito para Krishna? First you give respect of your superiors. Então primeiro você deve dar respeito àqueles que são superiores a você. Understand? Charity begins at home. Então a caridade, ela vem de casa. First you give respect to your parents. Primeiro você deve dar respeito aos seus pais. Then give respect to Guru Vaishnava. Then going to Krishna. E aí sim você dá respeito a Guru Vaishnava e assim até Krishna. This is the process, step by step, Então, how to develop our spiritual life. então esse é o processo, passo a passo, como a gente pode desenvolver a nossa vida espiritual. Otherwise, demonic mentality will come. Porque de outra maneira, uma mentalidade demoníaca vai se Then you manifestar. lose everything. E aí você vai perder tudo. For this regard, Srimad Bhagavatam explain the story of Divid Vanar Katha. Então por essa razão, o Srimad Bhagavatam explica a história de Divid Vana. Divid Vanar, understand? The gorilla. Você conhece a história desse gorila? Divid Actually, Vana? Divid Vanar, the gorilla, he was in Treta Yuga. Na verdade, Divid Vana, ele estava na Treta Yuga. And he served Lord Ramachandra. E ele servia o Senhor Ramachandra. Understand? He served so much to Lord Ramachandra. Então ele serviu muito o Senhor Ramachandra. He served Lord Ramachandra with his body, mind, speech, everything. Então ele serviu o Senhor Ramachandra com seu corpo, mente e palavras, com tudo. But Divid Vana, one false, he always criticized to Lakshmana. Mas Divid Vana, ele tinha uma falha, que ele sempre criticava Lakshmana. Many times, Lord Ramachandra told to Divid Vana, hey, don't you criticize with Lakshmana. Então muitas vezes o Senhor Ramachandra, ele falou, você não deve criticar Lakshmana. Lakshmana is my brother also.
Lakshmana, ele também é o meu irmão. Another Lakshman is called Guru Tattva. E também Lakshmana, ele é Guru Tattva. Lakshman Guru Tattva no. Ele é Guru Tattva ou não? Not only the brother of Lord Ramchandra, Lakshman who is called also Guru Tattva. Não somente o irmão do Senhor Ramachandra, mas ele também é Guru Tattva. Yeah? So, but he did not listen the advice of Lord Ramchandra. Ramchandra is Bhagavan. Mas ele não ouviu os conselhos do Senhor Ramachandra, que é o próprio Deus, Bhagavan. Divit Banav, he served to Bhagavan, but he criticized Guru Lakshmana. Então, Devid Vanar, ele serviu Bhagavan, mas ele criticou Lakshmana, que é Guru. Ramchandra's Lila, Lakshman, Krishna Lila, is called Baladev Prabhu, Akhanda Guru Tattva. Então, na lila de Ramachandra, Lakshmana, e na lila de Krishna, ele é Baladeva, Akhanda Guru Tattva. Then he is going with you. Ramchandra did the whole. Ramchandra departed from this material world. He took all his associates. Então, quando Ramachandra partiu desse mundo, ele levou com ele todos os seus associados. But he did not take to Divit Vanar with him. Mas ele não levou Devid Vanar com ele. Ramayana explains this. Então, Ramayana explica isso. Why? Por quê? Because he committed offense. Lotus feet of Guru Lakshmana. Porque ele cometeu uma ofensa aos pés de lótus de Guru, Lakshmana. Understand? Try to understand Haro Rishna Gurutrata. If Krishna or Bhagavan unpleased with you, then Guru can protect you. Tente entender que se Krishna estiver insatisfeito com você, o Guru vai poder te proteger. Understand? And if the Guru then unpleased with you, even Krishna will not protect you. Mas se Gurudev estiver insatisfeito com você, nem Krishna vai poder te Must proteger. you understand how will you give the proper respect to Gurudev? Primeiro, nós devemos entender como dar o respeito apropriado a Gurudev. Spiritual life first, that is called Guru Pada. Então, a primeira coisa na vida espiritual é o que? Guru Pada Padma. Krishna Bhakti, we are not saying discuss about Krishna Bhakti. We discuss about Guru Bhakti. Então, a gente não está nem discutindo Krishna Bhakti, mas a gente discute Guru Bhakti. If Guru pleased with you, then very easy to attend to Lord. Otherwise, you cannot. Se o Guru estiver satisfeito com você, então vai ser muito fácil alcançar o Senhor, mas de outra maneira não vai ser tão So fácil. for this regard, every day we glorify about Guru Pada, Guru Vasta. Então, por essa razão, todos os dias a gente glorifica o Guru Pada Padma com o Guru Vasta. Krishna himself also told to Arjuna, Pathamantu Guru Pajjam, Tataschaiva Mama Archana. First you worship the lotus feet of Guru, then you worship me. Então, o próprio Krishna ele disse para Arjuna que primeiro você adora os pés de lótus de Guru, só depois você pode me adorar. Understand? So for this regard, every day we reciting Guru Vasta. E por essa razão, todos os dias a gente recita o Guru Vasta. Samsaradava navanira lokam pranaya karuna gana ganayatam rasa kalana gunarvasa vande guru sri charanarvindam mahaprabhur kirtana gita gita vadita madra manasarasena romanchatam pasutaranga vadu
Rupi Dhyan Subhanta Jasastri Sandham Bande Guru Sri Charan. 3 times, morning, Brahma Murta, midday and evening after sunset. 3 times you have to chant Guru Gayatri Mantra. Então, Vishwanath Chakravarti Thakur, no Guru Vastaka, ele fala nesse verso que 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite, você deve cantar o Guru Gayatri, Guru Mantra. Jasya Prasadad Bhagavat Prasad Jasya Prasadad Nagati Kutayopi Dhyan Subhanta Jasastri Sandham Bande Guru Sri Charanaravan. If Guru please with you, then automatically Krishna please. Então, se o Guru estiver satisfeito com você, automaticamente Krishna também vai ficar satisfeito. So that means our bhajan sadhan, how Guru will be pleased. Então isso quer dizer que o nosso bhajan sadhana deve ser para como o Guru vai ficar satisfeito. Krishna, he will please with us or not. This is not our target, aim and object. Então, se Krishna vai ficar satisfeito ou não com a gente, essa não é a nossa meta. Sadhakas, every single sadhakas, that target, how Guru will be pleased. Então, o alvo de todos os sadhakas deve ser como o Guru vai ficar satisfeito. This is not other thing. Nenhuma outra coisa. So for the Jasya Prasadat, Bhagavat Prasad, Jasya Prasadat, Nagati Kutayopi, Dhyan Subhanta Jasastri Sandham, Bande Guru Sri Charanaravan. Dividvana, this is their fault. Então, essa foi a falha de Dividvana. He thinks Ramchandra is Bhagavan. Ele pensa, o Senhor Ramachandra é Bhagavan, isso é verdade. So for this regard, he served to Lord Ramachandra. Então, por essa razão, ele serviu o Senhor Ramachandra. But he did not understand the Lakshman is none different from Ramachandra. Mas ele não conseguiu entender que Lakshmana é, na verdade, não diferente do Senhor Ramachandra. Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada explained conditioned soul, what that is very difficult to faith and with the lotus feet of Guru. Tente entender, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele diz que para a alma condicionada é muito difícil entender e ter fé nos pés de lótus de Guru. When this type of faith will come, the Gurudev is non-different from Krishna. Então, quando esse tipo de fé, que o Guru é não diferente de Krishna, ela se manifestar, Has to understand, Gurudev is non-different from Krishna. nós devemos primeiro entender que o Guru é não diferente de Krishna. Gurudev is called the Prakash Vigraha of Krishna. Então, Gurudeva ele é Prakash Vigraha de Krishna. That means manifestation of Krishna. Krishna's Prakash Vigraha. That is called Guru Pada. Isso quer dizer que ele é a manifestação de Krishna. A manifestação de Krishna é Guru Pada Padma. Always you would say, how my Gurudev will be pleased with me. Então, você deve sempre pensar, como que o meu Guru vai ficar satisfeito comigo? All our previous acharya, they are only one conception. How Gurudev will be pleased. Então, todos os nossos acharyas anteriores, eles só tinham uma concepção, como o Gurudeva vai ficar Srila satisfeito. Gurudev, Narayana Goswami Maharaj, Srila Vamana Goswami, Trivikram Goswami, always they are thinking, how my Gurudev, Bhakti Pradhan, Kesava Goswami Maharaj will be pleased. Então, Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, eles sempre tinham essa meta, como que o meu Gurudeva Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj vai ficar satisfeito. And Bhakti Pradhan, Kesava Goswami Maharaj, if you read his life history, he is always thinking, how to please my Gurudev, Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Então, se você lê a história da vida de Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, você vai ver como ele estava sempre pensando como o meu Guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, vai ficar satisfeito. You understand? Vocês So entendem? always your aim and object, how my Gurudev will be pleased with me. Então, sua meta e objetivo deve ser esse, como o Gurudeva vai ficar satisfeito comigo. This is very important. Yes, Only sir. your one aim and object, how Guru will be pleased with you. Então, isso é muito importante. A gente deve ter essa única meta e objetivo, como o Gurudeva vai ficar satisfeito comigo. But Divipana, that gorilla, then he served to Lord Ramchandra Bhagavan, but he always criticized to Lakshman, which is called Guru Tattva. Mas Dividvana, ele sempre serviu o Senhor Ramachandra, que é o próprio Deus, mas ele estava sempre criticando Lakshmana, que é Guru Tattva.
For this regard, Lord Ramchandra did not take with him. Por essa razão, o Sr. Ramachandra não levou o Dividvana com ele quando ele partiu. And he associated when Ramchandra departed from this material world, Tetraji. Then same gorilla banner, the gorilla, he associated with the demons. Então, o mesmo Dividvana que estava se associando com o Sr. Ramachandra quando ele estava nesse mundo, quando ele Servicing to partiu, Lord Ram, but his demonic mentality is coming. quando o Sr. Ramachandra partiu, ele se associou com os demônios. Então, ele estava servindo o Sr. Ramachandra, mas ele tinha uma mentalidade de demônio. Why? Because he is offender, Pradhi, lotus feet of Gurudev. Por quê? Porque ele é um ofensor, aparado, ele cometeu ofensa aos pés de lótus de Gurudev. And he associated with what is called? Duryodhana, Dushasan, Sakuni, these types of demons. Então, ele se associou com esses demônios como Duryodhana, Dushasana, Shakuni. Do you understand? Dividvana, he associated with these types of demons. Então, Dividvana, o gorila, ele se associou com esses tipos de demônios. Demon means this word. Those who are against Guru and Vaishnava, they are called demon. Demônio quer dizer o quê? Aquela pessoa que é contra Guru e Vaishnava. Demon ele é means demônio. not 3 legs, 4 hands. Demon means this word. Those who are against Guru and Vaishnava, they are called demon. Demônio não quer dizer aquele que tem 3 pernas, 4 braços. Isso não é demônio. Demônio é aquele que está contra Guru e Vaishnavas. Isso é um demônio. So Treta Yuga finished, then Dapur Yuga came. Então, depois que essa era Treta Yuga acabou, veio a Dwapara Yuga. Still Dividvana, he was staying in there. Então, Dividvana ainda continuou nesse mundo So many material. years passed, but still Dividvana, the gorilla, he was staying there. Muitos e muitos anos se passaram, mas mesmo assim o gorila Dividvana ainda estava aqui. Then end of Dapur Yuga, same Ramchandra and Lakshman appeared in the form of Krishna and Balaram. Então, no final da Dwapara Yuga, o mesmo Ramachandra e Lakshmana se manifestaram como Krishna e Balaram. So Dividvana the gorilla, in his previous habits, criticized to Lakshmana. He also criticized to Baladev. Então, Dividvana, o gorila que tinha aquele mau hábito, né, anterior de criticar Lakshmana, que ele fez, criticou Baladev Prabhu. He did not criticize to Krishna or Ramchandra, but he criticized to Baladev Prabhu, Akhanda Bhutan. Same impressions coming in his heart. Então ele não criticou Krishna Ramachandra, mas ele criticou Baladev Prabhu, porque essas impressões passadas, né, continuaram. Why? Because this is asatsanga. Bad association. Por que isso aconteceu? Isso, na verdade, por causa de Asatsanga, a má Gorilla, associação. before he committed offense to lotus feet of Akhanda Bhuta of Lakshman, and then for this regard he associated with the demons. Então, esse gorila, o que aconteceu? Ele cometeu uma ofensa aos pés de lótus de Guru Tato Lakshmana e por essa razão ele se associou com os demônios. No, going is well. Aparad going, offenses going very far. Right? Sometimes you will not looking your own offense while the offense is going on. Então, olha só como as aparadas elas estão indo longe. Às vezes você não observa o quanto de aparada você está cometendo. So our Shastra saying you have to associate that person who loves Guru. If Guru does not like to someone, you should not associate with them. Então, o Shastra diz que você deve se associar com uma pessoa que ama Guru. Aquela pessoa que não ama Guru, o Shastra diz que você não deve se associar com ela. Huh? You have to associate with a person who loves Guru. One who does not love Guru, you should not associate with him. Não, ele falou que o Guru não gosta da pessoa. Pode repetir. Can you repeat? You have to associate that person if Guru likes him or not. You have to check. Então você deve se associar com aquela pessoa, você tem que checar se Guru gosta daquela pessoa ou não. If Guru does not like that person, if you associate with him, then your demonic identity. Se o Guru não gosta daquela pessoa e você se associar com ela, o que vai acontecer? Você vai ter uma natureza Because he will demoníaca. criticize Guru and Vaishnava automatically. Porque automaticamente ele vai criticar Guru e Vaishnava. Or that type of mentality will come. E aí esse tipo de mentalidade vai vir para você também.
Understand me not? Vocês entendem ou não? So always you check. Então você deve sempre checar. See that person, he is favor with my guru or not. Então se aquela pessoa ela é favorável ao guru ou não. If that person is not favor my guru, we should not associate. Se aquela pessoa não é favorável ao guru, você não deve se associar com ela. Baladev Prabhu, Akhanda Guru Tattva. O Baladeva Prabhu, ele é Akhanda Guru Tattva. But demons they criticize to Baladev Prabhu. Mas os demônios, eles criticaram o Baladeva Prabhu. So for this regard, that mentality is coming in his heart. Então, por essa razão, esse tipo de mentalidade surgiu no coração. So Divik Banar, the gorilla, he associated with the demons. Então, Divik Banar, o gorila, ele se associou com os demônios. And he criticized to Baladev Prabhu. E aí ele criticou o Baladeva Prabhu. But Baladev Prabhu is saying Bhagavan also. He is not different from Krishna, Bhagavan. Mas Baladeva Prabhu, ele só é um Bhagavan, quer dizer que ele é não diferente do próprio Krishna. Baladev Prabhu is thinking, I have to deliver to him. Então Baladeva Prabhu, ele pensou, eu tenho que liberar esse gorila. In Ram Lila, Lakshman Lila, I did not deliver to him, but in my Baladev Lila, I have to deliver to him. Então nos passatempos do Senhor Rama Lila, Lakshmana Lila, eu não liberei ele, mas nos meus passatempos com Baladeva Prabhu eu tenho que libertá-lo. So for this regard, once Baladev Prabhu, you are doing very nice Lila in Dwarkapuri. Então por essa razão, Baladeva Prabhu estava realizando uma lila muito bela em Dwarka. That time Divik Banar, that gorilla, he also criticized to Baladev Prabhu. Então, naquela época, o que aconteceu, Divik Banar, ele criticou Baladeva Prabhu. Then Baladev Prabhu became very angry. E aí Baladeva Prabhu ficou muito irado. Then Baladev Prabhu with his, what is it called, plow, and he also dragged him. E aí, com o seu arado, Baladeva Prabhu, ele arrastou o gorila para perto dele. And Baladev Prabhu's hand, one thing, what is it called, clubs, and brutally beat him. E aí, então, na outra mão de Baladeva Prabhu, ele tem uma massa, e com essa massa ele bateu amargamente no gorila. Then that gorilla, he left his body. E aí, o gorila, o que aconteceu? Ele abandonou o corpo. Então, isso aconteceu em Dwarka. Baladev Prabhu, he had two things. One is called plow and glove. Então, Baladeva Prabhu, ele tem, em uma mão ele tem um arado e na outra mão ele tem uma massa. As like farmer. Assim como um fazendeiro. Farmer plowing the field. Então, o fazendeiro, ele ara a terra. In the same way, Baladev Prabhu, actually he is plowing our heart. Our heart is as like field. Então, Baladeva Prabhu, da mesma maneira, ele está arando o nosso coração. Nosso coração é como um campo. If you cultivate the field, first you have to do plowing. Então, para cultivar o campo, o que você deve fazer? Primeiro, você deve arar a terra. Have you seen our farmer or not? Você já viu, né, como acontece nas fazendas ou Only you não? are eating the rice, but you don't know how farmer they are plowing, cultivate the field. Você está simplesmente comendo arroz, mas você não sabe como o fazendeiro cuida da terra. Ele cultiva. Understand? If you go to the countryside, then you see how the farmer they are what is called, cultivate the field with their plow. Now machine they are doing. Então, se você for para a área rural, você vai ver como os fazendeiros eles estão cuidando do campo, arando a terra, né? Agora, hoje em dia, é com as máquinas, mas antes com o arado. Now mechanical age, and age of science, everything also are machine. Então, agora é a era da ciência, então tudo acontece por meio das máquinas, né? But before, the farmer, they cultivate the field with the plow. Two bulls carrying the plow, then earth is coming out. Então, mais antigamente o que acontecia, o fazendeiro ele cultivava o campo com o arado, né? Dois bois levavam o arado e aravam a terra. And in the same way, actually Baladev Prabhu, he also plowing our heart is as like this. Então, da mesma maneira, Baladeva Prabhu, ele está arando a terra do nosso coração. Nosso coração é como um campo e ele está arando. Understand? Because in our heart so many kinds of
unwanted things, anarthas are there. Porque dentro do nosso coração, na verdade, tem muitas coisas indesejáveis, That anartas. anarthas is as like unwanted things, anarthas is as like big stone. Então esses anartas, essas coisas indesejáveis, são na verdade como grandes pedras. What is that? It's like a lust, anger, enviousness, jealousy, stupid nonsense, rascal. Então o que que é isso? A luxúria, a ira, cobiça, inveja, as coisas tolas, sem noção. Just then, after plowing the field, then again farmer taking one big danda. Danda, understand? And plow. And must. Então depois de arar a terra, o fazendeiro o que ele faz? Ele pega uma danda, uma massa, e aí ele amassa a terra de novo. In the same way, Baladev Prabhu is very merciful. He is plowing in our hearts. Então da mesma maneira, Baladev Prabhu, ele é muito misericordioso e ele está arando dentro do nosso Because coração. this is called Guru Tattva. Guru's duty is what? How to plowing your heart. Então porque esse é o dever de Guru, Guru Tattva. Qual é o dever do Guru? De arar o nosso coração. Then you can put some seeds. Porque dessa maneira, quando a terra está arada, aí você pode colocar algumas sementes. Just scatter the seeds in the field that the plant will not come. Então simplesmente espalhar as sementes na terra, a planta ela não vai crescer. First you have to plow. Então primeiramente você deve arar a terra. And also must all the stone and kick out the stone from the field. E você também deve remover todas as pedras daquele campo. Have you seen or not? No. You go to the countryside. Vocês já viram esse How the processo? farmer, Né? they are plowing the field. Se vocês forem para a área rural, vocês vão ver como os fazendeiros eles You cuidam da say terra, no, então we aram a have to terra. go. See, Você está dizendo não, mas você deve ir e ver como acontece. understand? Entende? Gaya Vrindavan, you go Gaya. Vai para Gaya Vrindavan, lá todo mundo ara a terra. He said go to Gaya O Vrindavan. Raghunath está falando para todo mundo para Gaya Vrindavan. This is the reason. So Lakshman, that means Baladev Prabhu, and he also Vitali Vitu, the gorilla. Então Lakshman, né, Baladev Prabhu, o que ele fez? Ele bateu muito naquele gorila. That means he destroyed all his anartha pancha. Isso quer dizer o quê? Que na verdade ele destruiu todos os anartas, as coisas indesejáveis do coração do gorila. So this is the duty of Guru Tattva. Então na verdade esse é o dever do Guru, isso é o Guru Tattva. How Guru destroyed all your anarthas? Como o Guru vai destruir todos os seus anartas? Harikatha. Com Harikatha. If you listen Harikatha, then all your anarthas will remove from you. Então se você ouvir Harikatha, todos os anartas vão ser removidos do seu coração. Because Harikatha is not different from Krishna. Porque Harikatha é não diferente do próprio Krishna. This is very important. If you listen Harikatha, then all your anarthas will be destroyed from your heart. Então isso é muito importante. Se você ouvir Harikatha, todos os anartas vão ser destruídos do seu coração. And Harikatha is very powerful. E o Harikatha também é muito poderoso. Satang prasangat mama virjo sangvido bhavante het karna rasayana katha tajjo sanadasu apavarga bhatmani saddharati bhakti paranukramisati. Srimad Bhagavatam, third canto. And the conversation between Lord Kapil Dev and Mother Dev. Então esse verso é falado no Srimad Bhagavatam, na conversa entre o Senhor Kapila Deva e sua mãe Devavati. Lord Kapil Dev told, oh my mother Devati, listen. Então o Senhor Kapila Deva ele disse para sua mãe: Always "Não associate escute. with sadhu, sadhu sangha. Sempre se associe com o sadhu, sadhu sangha. Sadhu sangha means is like, listen Harikatha. Sadhu sangha quer dizer o quê? Ouvir Harikatha. If you are listening or not, you are not listening. Você está ouvindo ou não? Você não está ouvindo. If you listen, then you follow. Se você ouve, quer dizer que And if você you are not segue. listening, you are not following. Mas se você não ouve, você não segue. Mayadevi, she is very tricky. Maya Devi ela é muito esperta, muito She travessa. gives two holes
in our ears. They hear and hear. Ela dá, na verdade, 2 buracos, um em cada ouvido. So enter Harikatha this ears and going on this ear. Então o Harikatha ele entra de um lado e ele sai do outro. Huh? Is it brother? Isso é verdade ou não é? Huh? As like what is called? The skull of dead body. Assim como um crânio de um corpo morto. Huh? Skull, have you seen or skull or not? Vocês já viram um crânio ou Huh? não? That there is a hole this side and also this side going this way. No crânio o que acontece? Tem um buraco de um lado e aí do outro lado sai. Understand? Entende? After you listen Harikatha, then Harikatha enter these ears and coming in your heart. Mas se você ouvir mesmo o Harikatha, quer dizer que ele vai entrar pelo seu ouvido e vai vir até o coração. That means if you listen, then you practice. Isso quer dizer que se você escuta, você pratica. If you're not proper way to listen, you cannot practice. Então se você não ouvir de maneira apropriada, você não vai poder praticar. I try to bring glass of water. Once Guru told his disciple, hey, disciple, bring glass of water. Então eu falo, traga um copo de água. Certa vez o Guru ele disse para o discípulo, ei discípulo, me traga um copo de água. Then disciple is sitting. E aí o discípulo ficou sentado. Then Gurudev told, hey, disciple, listen or not? Aí o Gurudev falou, ei discípulo, você ouviu ou não? Yes, Gurudev, I am listening your katha. Sim, Gurudev, eu estou ouvindo o seu Harikatha. What did I say? Gurudev, bring one glass of water. O que eu disse? Aí o discípulo falou, traz um copo de água. Gurudev, no, you did not listen. E aí o Gurudev falou, não, você não escutou. Disciple said, Gurudev, I am not deaf. Aí o discípulo falou, Gurudev, eu não sou surdo. Gurudev told, no, you did not listen again. E aí o Gurudev disse, não, de novo você não escutou. Bring one glass of water. E traga um copo de água. Then Gurudev told, no, you are not listening. E aí o Gurudev falou, não, você não está When escutando. you bring the glass of water over to Guru, that time is perfect. Quando você trouxer um copo de água para o Guru, aí você vai escutar de maneira perfeita. Shravan means is what? To practice. Shravana, escutar quer dizer o quê? Que você pratica. First you learn about Guru Tattva. Então, primeiro, nós devemos aprender sobre Guru Tattva. First you learn what is the meaning of Guru. Primeiro aprenda qual é o significado de Guru. Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada in his Nectar of Instruction explains when disciple will receive the mercy of Guru. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ele explica no seu Néctar da Instrução quando o discípulo vai receber a misericórdia do Guru. You can read some his question and answer. Você pode ler um pouco dessas perguntas e respostas a Bhaktisiddhanta. Some question and answer. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ele tem essas perguntas e respostas. When disciple will receive the mercy of Guru. E lá diz quando o discípulo vai receber a misericórdia do Guru. When disciple completely faith will come, the instruction of Guru. Quando Guru Bhakti Vishwas. o discípulo tiver fé completa nas instruções do Guru. Do you understand? Você entende? Guru Bhakti Vishwas. When your faith in the instruction of Guru. Guru Vakya Vishwas, quando você tiver fé nas instruções do Guru. For that Narottam Das Thakur singing this song, what is saying? Shri Guru Cha Rana Padma Kevala Bhakati Sama Bandamoi Savodana Te Bandamoi Savodana Te Jahar Prasadeva Eva Madhuriyaya Krishna Prati Hoy Jana Guru Mukha Padma Vakka Chittete Koriya Ekka Arna Koriya Mane Asha. You try to understand. Guru Mukha Padma Vakka. When you are firm faith in the instruction of Guru. Então, Narottam Das Thakur, nessa canção Shri Guru Charana Padma, ele explica nesse verso quando você vai ter fé firme e completa nas instruções de Guru. My Gurudev, what did he say? This is the absolutely truth. Então, essa fé de que o que o meu Guru disser
Na verdade, essa é a verdade absoluta. And Guru Bhaktas, Abrahanta means is absolutely truth. What my Guru is saying. Então, o que o meu Guru diz é a verdade absoluta, suprema. If you have faith, the instruction of Guru, then Krishna Bhakti will manifest. Então, se You você, automatically receive the mercy of Guru. então, se você tiver fé nas instruções do Guru, aí você... Every day you are doing the kirtan. Guru Mukha Padavakya Chittete Kariyo Arna Kariyo Maniasa. What means here? Give up all kinds of fear. Only faith, the instruction of Guru. Guru Bhakti Viswas. Então, todos os dias a gente canta essa canção, mas qual é o significado? Você deve abandonar todos os tipos de desejo e ter fé firme no Guru. Understand? Only I remember the 2010, last day of Kartik. Então, o Gurudev está dizendo que ele sempre se lembra, em 2010, no último dia do Kartik. What Gurudev told in front of all his disciples. O que é que You go to the YouTube. Now 2010, Kartik, last day, Purnima. Então, o que Gurudev disse para todos os seus discípulos no último dia do Kartika, você pode ir para o YouTube e procurar lá, o último dia do Kartika, 2010. 23 or 22nd of November. Dia 22 ou 23 de novembro. Gurudev, that time he was performing his lila, illness lila, Asasta lila. Então, Gurudeva, nessa época, ele estava realizando a sua lila de ficar doente. Understand? You see, and thousand all his disciples outside. Entende? Você pode ver que milhares e milhares de discípulos estavam lá, Govardhan Gaudiya Math. em Govardhan Gaudiya Math. Gurudev, he came out from his room. Então, Gurudeva, ele saiu do seu quarto. His last instruction. What is the last instruction? He told in public all his disciples. Então, ele deu a sua última instrução em público para todos os discípulos. Ele deu a última instrução. Qual é essa Everybody instrução? to come Navadvip Dham Parikrama and Kartik Parikrama. Então, todos devem vir para o Navadvip Dham Parikrama e o Kartik Parikrama. Even Gurudev told, all who come Navadvip Dham Parikrama, I will be there also. E Gurudeva também, Gurudev was there. então, Gurudeva também disse, todos devem vir para o Navadvip Parikrama e eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Vocês podem ver, as palavras de Gurudeva foram essas. You read or not? Just now, after my class, you go to YouTube and listen. You listen, Gurudev, and what? Gurudev. Então agora depois da minha aula vocês podem ir todos para o YouTube e vocês vão lá escutar as He palavras spoke, de I think, in Gurudeva. English word also. All my disciples should come Navadvip Dham Parikrama. Então ele falou em inglês, eu acredito. Ele falou, todos os meus discípulos devem vir para Navadvip Dham But you are Parikrama. not going. Mas você não está indo. You have no money. So Você you não are tem not. dinheiro e por isso você não está But indo. you have money to go to Switzerland, Ireland, Switzerland, Sugarland. Mas você tem dinheiro para ir para a Suíça, para a Irlanda, para... You have money to go Switzerland, Ireland, many land, but not to go to Navadvip Dham. Então você tem, né, dinheiro para ir para a Suíça, para a Irlanda, para a Terra do Açúcar, para essa terra, para aquela, para outra. Then you excuse, oh, I have no money, how to go? E aí você vem e dá essa desculpa, não tem dinheiro, como que eu vou? This is only excuse. Isso é na verdade só uma desculpa. Excuse, not other than this. Isso é simplesmente uma desculpa, nada além disso. Why not money coming? Are whole year you do hard work, then get money, then go. Por que o dinheiro não está indo? Você deve trabalhar o ano inteiro, aí o dinheiro vai vir e você pode ir. When your desire will come, then Krishna will arrange how to get it. Quando você tiver um desejo, quando o desejo surgir, aí Krishna vai fazer o arranjo. If your wife or son will cancer, what will do? Se a sua esposa ou seu filho tiverem câncer, o que Gurudev você vai did this fazer? example. Gurudev ele deu esse exemplo. You will spend all your everything. How your son will be cured from that disease. Você vai gastar seu dinheiro, tudo que você tiver, para curar o seu filho do câncer. This is good. Isso é That verdade ou time you não? not excuse. Então nessa hora você não vai dar nenhuma Oh, desculpa. I have no money. So how to bring my son in front of doctor? No. You have to spend all things
for your sons and daughters. Então nessa hora você não vai dar nenhuma desculpa, não tem dinheiro para trazer o meu filho para o doutor, não. Nessa hora você vai dar tudo que você tem, gastar todo o dinheiro. This is true or not? Isso é verdade ou não é? You ask yourself. Você pode se perguntar. That time no excuse. Então nessa hora você não vai dar nenhuma desculpa. Understand? You will sell your car. Você You vai will vender sell seu your carro, house. vender sua casa, You sell your land, everything. vai vender sua terra, tudo For que você your tem. son or wife. Pelo seu filho ou pela sua esposa. Because you love. Porque você tem amor. When you ask yourself, that time automatically all your problems will solve. Então quando você mesmo se pergunta, aí na verdade todos os problemas são resolvidos. Or if I tell you, come Navadip Maharaj, I have no money. Mas se eu falo, vem para Navadip, aí você diz, Maharaj, não tem So dinheiro. whole year what you doing? Então o que você está fazendo o ano inteiro? At least once, or say 2 years, 5 years after coming. Então pelo menos uma vez por ano, né, 2 anos, 5 anos, você tem que vir. You work hard and collect money. Why not? Trabalha duro, coleta dinheiro, por que não? You have to come. Navadham Parikrama. Você deve vir para Navadip Parikrama. What is called? Kartik Navadhya, Brahmandal Parikrama. Você deve vir para o Kartika, para o Braja Mandala Parikrama. If every year not possible, no harm. At least 2-3 years of you can come. Então se você não puder vir todos os anos, não tem problema. Então vem, né, depois de 2 Every anos, month cada you 2 hard anos, work 3 and anos. collect some money for Navadham Parikrama. For Kartika. Então todos os meses você deve trabalhar e juntar um pouco de dinheiro para Navadip Dham Parikrama ou Kartika Parikrama. And many also, you know, taking ganja, bhang, this thing also. Eu sei que muitos Nonsense thing. estão tomando ganja bom, usando drogas, isso e aquilo, coisa sem noção. Understand? Entende? Why not going to Navadham Parikrama? Por que não ir para Navadip Parikrama? Collect money for Navadham Parikrama. Por que não coletar o dinheiro para Navadip Dham Parikrama? Understand? Manipur ask me, oh, give me one coin. What is called? Start, you know, when are you coming? Give some money for drugs. Drinking alcohol. Which date? Yesterday, no? Yesterday, one person direct asked me, oh, could you give some money, coins, for my Alcohol to drink. alcohol? Drug something. What did he say? Yeah, alcohol. So I What want did to he go say? drink. Então o Gurudev está dizendo que 2 dias atrás a gente estava no carro e uma pessoa veio, né, de maneira direta, ele pediu para o Gurudev, me dá, foi ontem, me dá um pouco de dinheiro porque eu quero ir beber, me dá dinheiro para eu ir beber. Direct asked me. So why not you ask me? Why not you pray to Krishna? Hey Krishna, how will you go to Navadhip Dham? Então de maneira direta a gente pede dinheiro para isso, mas por que não orar para Krishna diretamente? Ó Krishna, eu quero ir para Navadip Dham Then Parikrama. Krishna will arrange everything for you. E a Krishna vai fazer todos os arranjos para você. Money is not problem. Problem your mind problem. Então o dinheiro não é o problema, o problema é a sua mente. Do hard work. To go to Trabalhe duro. Navadhip Dham, Dham Parikrama. Trabalhe duro para ir para Navadip Dham Parikrama. Understand? Only 10 days, come Navadhip Dham Parikrama. Então são só 10 dias, venha para Navadip Dham Parikrama. This is it. Who will go in Navadhip Dham? Quem vai para Navadip Dham? Everybody come. Come to Navadhip Dham. Vem para Navadip Dham Parikrama, todos? Navadhip Dham is very merciful. Navadip Dham, na verdade, é muito misericordioso. After you go Vrindavan Dham or not, but you have to come Mahaprabhu Dham. Então, Gurudev às vezes diz, se você vai vir para And Vrindavan Gaura Dham, ou não, mas você deve vir para then Vrindavan. automatically all your offenses will disappear. Porque esse é o Gaura Dham, então, na verdade, todas as suas ofensas vão embora. Mahaprabhu Dham is very merciful. Então, Mahaprabhu Munificent Dham, and magnanimous. Mahaprabhu Dham é muito misericordioso, magnânimo e munificente. Oh, all you come Navadhip Dham. Collect one coin, whole year. Then come Navadhip Dham. Então, todos devem vir para Navadip Dham Parikrama. Colete uma moeda todos os dias e venha para Navadip Dham Parikrama. Understand? Indian people, they also collect money for their marriage ceremony of their sons and daughters. Entende? Na Índia, os pais eles coletam dinheiro para a cerimônia de casamento dos filhos. They are very poor. Eles são muito pobres. Every month they also collecting. Mas todos os Then meses, when their daughter's son will become maybe 20 years, that money used for their daughter's or son's marriage ceremony. então eles são muito pobres, mas mesmo assim todos os meses eles coletam dinheiro para
organizar o casamento dos filhos, e aí quando os filhos chegam na idade de 20 e poucos anos, eles têm dinheiro para realizar essa cerimônia. In the same way, you collect one coin and put one box, one coin for the Navadip Parikrama. Então, da mesma maneira, vocês coletem moedas, né? Uma moeda por dia e colocam numa caixa para vocês poderem ir para Navadip Dham Parikrama. That's easy. Isso é fácil. You have to come Navadip Dham Parikrama. Vocês devem vir para Navadip Dham Parikrama. Because Gaura Dham, Krishna Naam Kare Aparadhir Vichar, Naam Laile Aparadhir Na Hai Vikar. Gaur Nityanandir Nahi Peso Vichar, Naam Laile Prem Den Bhayo Srudha. Krishnadas Kaviraj Nichitan. If you chant Krishna Naam, you have to consider 10 offenses of the holy names. Então, Krishnadas Kaviraj, ele fala no Chaitanya Charitamrita que quando você canta os santos nomes, você deve considerar 10 ofensas. But Gaur Nityanandir Nahi Peso Vichar. There are no any consideration. Chant holy names. Gaura Naam. Mas por cantar os Gaur nomes, Dham. de Gaura, Gaur você não tem Dham, nenhuma Gaur Dham. consideração. No any consideration of Não offense. existe nenhuma consideração de ofensa em cantar Gaura não e estar no Dham de Gaura. Bole Gaura 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 He Gaura Gaura Gaura. Hare Gaura 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 He. Gaura 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 He. Gaura 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 He. Gaur Dham, Gaur Dham. Very sweet. But one thing, don't dating with your girlfriend, boyfriend for Gaur Dham or Dham. Vrindavan Dham. Então, Gaura Dham, na verdade tudo isso é muito doce. Mais uma coisa, vocês não devem marcar nenhum encontro, namoro em Vrindavan Dham ou Navadip Dham. That is called offenses. Isso na verdade é uma ofensa. Understand? Entende? Many are thinking, okay, I am leaving this country, both we are meeting in where? Navadip Dham Parikrama. E muitas pessoas pensam, eu moro nesse país, você mora naquele e a gente vai se encontrar em Navadip Dham Parikrama, entende? Then embracing, kissing, that is called offense, aparad. E aí vai lá, se abraça, se beija, mas isso é o quê? Isso é uma ofensa, rama parada. You go to Navadip Dham Parikrama, but no any kinds of stupid nonsense, that is called. What did he say? Dating, nobody saying, I don't know what. And embracing, kissing, boyfriend, girlfriend, stupid nonsense, rascal. That is offensive, more offensive. Então você vai para Navadip Dham Parikrama, mas você não deve marcar nenhum encontro, nada disso. Se você for lá e você fizer isso, o que vai acontecer? Isso é uma parada, uma ofensa, na verdade, mais ofensas vão vir. Very carefully. No any kinds of stupid nonsense, rascal things, sexual things in Navadip Dham. Então tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado para não realizar nenhuma dessas coisas tolas, sem noção, atividades sexuais, e também nenhum tipo de conversa mundana. Understand? And absorb with Krishna Nam, Krishna Katha. Então fique absorto em Krishna Nama, Krishna Katha. Associate with that devotee. Se Listen Hari Katha. associe com os devotos, ouça Harikatha. Harikatha or Mahaprasad. Harikatha e Mahaprasad. And no, and to criticize to others, no parcharcha paraninda. Então você não deve também criticar ninguém. Understand? And only chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So always remember Gurudev instruction. 2010, November, I think 23rd or 24th, 22nd. Então sempre lembre da última instrução de Srila Gurudeva em Kartika 2010, Kartika dia 22 ou 23 de novembro. And you read Gurudev and YouTube. Vocês podem ir lá no YouTube e ver Last instruction. a última instrução de Srila Gurudeva. Understand? You read or not? Vocês já leram ou não? Read Gurudev. 2010, November 23 or 22nd. Então, dia 23 ou 22 de novembro de 2010, a última instrução de Srila Gurudeva. It's very important. Isso é muito importante.
Gurudev last instruction. A última instrução de Shri And Gurudeva. many devotees, they are going Vrindavan but not going to Navadvip Dham Parikrama. How they are foolish? Muitos devotos estão indo para Vrindavana Dham, mas eles não vão para Navadvipa Dham. Como Many eles são thousand tolos? people are going to Navadvip Dham. They are spent money to going to India, but they are not going to Navadvip Dham. They are going to Vrindavan Dham. They are thinking Vrindavan will give mercy. Então milhares de Are pessoas... Vrindavan will not give mercy. Without this mercy of Navadvip Dham, any method you cannot receive the mercy of Vrindavan. Então milhares de pessoas, elas estão gastando muito dinheiro e estão indo para Vrindavana Dham, mas elas não estão indo para Navadvipa Dham. Como você vai receber a misericórdia de Vrindavana Dham Some sem ir types para of proofs, Navadvipa this Dham? also there. They are that mentality. Sometimes a heavy chastisement. Some kinds of groups, these types of people. Ah, então tem alguns grupos de pessoas que têm esse tipo de mentalidade. They spend lot of money going to Western country to Vrindavan, but they are not going to Navadvip Dham. Então eles gastam muito dinheiro para ir para Vrindavana Dham, mas eles não vão para Navadvipa Dham. They are thinking Vrindavan will give mercy. Então eles estão pensando, Vrindavana vai dar misericórdia. Prabhupada Saraswati Pad explain. Jatha jatha gaura padar binde binde bhuvad kitapunna punja tatha tatha sarpi dhidi akasma radha padambujo sudamburas. If you receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, automatically Radha Prem will manifest in your heart. Então, Prabodhananda Saraswati Thakur, ele fala que se você receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, automaticamente a misericórdia de Srimati Radhika vai se manifestar no seu coração. Aradhito Navavanam Vrindavanevati. If you worship Navadvip Dham, then Vrindavan Dham automatically manifest in your heart. Então, se você adorar Navadvip Dham, automaticamente o Vrindavana Dham vai se manifestar no seu coração. If you not go to Vrindavan, Navadvip Dham, Vrindavan Dham will not manifest in your heart. Mas se você não for para Navadvip Dham, o Vrindavana Dham não vai se manifestar no seu coração. Understand? Aradhito Navavanam Vrindavanevasti. Naradhito Navavanam Vrindavaneva Dure. Aradhito Dvijasuta. If you worship Sachinandana Gaur Hari, then Krishna, who is the beloved of the Gopis, will manifest in your heart. Então, se você adorar Satyananda Gaur Hari, então Krishna, que é o amado das Gopis, vai se manifestar no seu coração. And if you not worship Sachinandana Gaur Hari, Krishna, who is the beloved of the Gopis, will never manifest. Mas se você não adorar Satyananda Gaur Hari, Krishna, que é o amado das Gopis, não vai se manifestar no seu coração. That means Navadvip Dham. Has to go Navadvip Dham Parikrama. Então isso quer dizer que a gente deve ir para Navadvip Dham, primeiro para o Navadvip Dham Parikrama. Then automatically Krishna Prem, Krishna Bhakti will manifest. E aí, então automaticamente Krishna Prema, Because Chaitanya Mahaprabhu is the embodiment of munificent and magnanimous. então Krishna Prema e Krishna Bhakti vão se manifestar no seu coração, porque Chaitanya Mahaprabhu é a personificação da magnanimidade e munificência. In his same way, his Dham, Navadvip Dham, must be munificent and magnanimous. Então, da mesma maneira, o seu Dham, Navadvip Dham, é magnânimo e munificente. Understand? Just to go Navadvip Dham, sleep, lay down. Chaitanya Mahaprabhu, he is pranam to me. Então, simplesmente por ir para Navadvip Dham e prestar pranamas ou dormir, não, se você deitar simplesmente, Chaitanya Mahaprabhu vai ver, está prestando reverências para mim, pranam. Gaur Sundar is very merciful. And Gaur Sundar destroyed all your offences, aparad. For this regard, Navadvip Dham, one place is aparad bhanjan pitastha. All your offences automatically destroyed. Então, o coração dele é muito misericordioso e ele destrói todos os tipos de ofensas no seu coração. Por isso tem esse lugar onde você vai que todos os tipos de ofensas são So removidos. I request you, if you would not go Navadvip Dham Parikrama, but during Navadvip Dham Parikrama, you read, what is called? Navadvip Mandal Parikrama books. You read. Então eu peço a vocês que se vocês não forem para o Parikrama de Navadvip Dham, vocês devem, na época do Navadvip Dham Parikrama, ler esse livro que fala sobre as glórias do Parikrama de Navadvip Dham Parikrama. Understand? Bhaktivinoda Thakur glorified about Navadvip Dham Parikrama. Então Bhaktivinoda Thakur ele glorifica sobre Navadvip Dham Parikrama. And 5 days Navadvip Dham Parikrama. So 5 days you read which book? Navadvip Dham Mahatma Grantha. Então são 5 dias no Parikrama de Navadvip. Então nesses 5 dias você deve ler esse livro Navadvip Dham Mahatma. And you will get the same benefit through doing Parikrama of Navadvip. Você vai receber o mesmo benefício de fazer Parikrama de Navadvip Dham. And physically you cannot go.
but in mind, you are going to Navadvip Parikrama. Você não pode ir fisicamente, mas com a mente você pode ir para o Parikrama de Navadvip Dham. Understand? Entende? So we have to read Navadvip Dham Mahatma Grantha. Books. Então, todos devem ler esse livro de Bhaktivinoda Thakur, que é Navadvip Dham Mahatma. Who will not go? Raise hand. Quem não vai? Levanta a mão. So I request you to. Everybody have to read Navadvip Dham Parikrama Grantha. Então, peço para todos vocês que vocês devem ler esse Grantha de Navadvip Dham Parikrama. Understand? All devotees come in temple. And 5 days read Navadvip Dham Parikrama. Então, o Gurudev está falando que todos os devotos devem vir para o templo e por 5 dias ler esse livro Navadvip Dham Mahatma, as glórias de Navadvip Dham Parikrama. At least 5 days. Come Navadvip temple. Então, pelo menos por 5 dias, venham para o templo. Understand? And read, listen. E leiam e escutem. And watching what is called Dham Parikrama. Também How assistam. Gurudev did Navadvip Dham Parikrama. Também assistam como o Gurudev ele realizou esse Navadvip Dham Just Parikrama. to watch YouTube. Come in temple. All together. Not only alone. All together sit in the temple and watch Navadvip Dham Parikrama. Então, não sozinho, mas todos venham juntos para o templo e lá vocês assistam como o Gurudev realizou Navadvip Dham Parikrama. Assistam And esse look how Parikrama. Gurudev gave lecture. That's also YouTube translated. What is called? And Gurudev Harikatha in what is called? Subtitles. Também você pode assistir as aulas de Gurudev, né? Porque todas elas têm legenda, então você pode ver a aula que ele estava dando no Navadvip Dham Parikrama. So then you will get the same benefit to Parikrama of Navadvip. E aí você vai receber o mesmo benefício de ter feito Navadvip Dham Parikrama. If you go Navadvip, maybe you remember to Brazil. But those who are staying in Brazil, they remember to Navadvip. Então, se você for para Navadvip, talvez você fique pensando aqui no Brasil, mas se você estiver aqui no Brasil, você vai estar pensando em Navadvip. So 5 days of Navadvip Parikrama, you have to absorb with Navadvip Dham Parikrama. Então, nesses 5 dias do Navadvip Dham Parikrama, você deve estar absorto nesse So Parikrama. 2 kinds of Parikrama. One is called physical and another is called in your mind, Manasik Parikrama. Então, tem 2 tipos de Parikrama. Um é um Parikrama físico, né, fisicamente, e o outro é pela sua mente, Manasik. So I tell you again, if it's not possible, physically go to Navadvip Dham Parikrama. But in your mind, you have to do Navadvip Dham Parikrama. But how? Listen Harikatha. Então, eu repito para vocês, se você não puder ir fisicamente realizar o Navadvip Dham Parikrama, então você deve fazer pela sua mente Navadvip Dham Parikrama. Mas como? Ouvindo Harikatha. But everybody have to come again. Mas, na verdade, todos devem vir para Navadvip Dham Parikrama. Let's sit Navadvip Dham. Then go to Jagannath Puri, Mahaprabhu's Vipralambasthana, separation mode. Então, o Navadvip Dham Parikrama é muito doce. Depois de Navadvip, a gente vai para Jagannatha Puri, que é o lugar do muro de separação de Chaitanya Mahaprabhu. Kshetra Mandala Parikrama. Kshetra Mandala Parikrama. 3 days, 5 days. Yeah. Por 5 dias, Gurudev também realiza Parikrama lá. Nice prasadam and Kshetra Mandala Parikrama. A prachada é muito deliciosa e o Parikrama de Kshetra Dham. Everybody come. Todos venham. Bolo Navadvip Dham ki Jai Jai Shri Ram. Everybody chant Hare. Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. One thing I have to forget to announce. And Sivaratri, everybody come. A Gurudev está falando que ele esqueceu de fazer um anúncio de 5th of todos. March, everybody come in São Paulo, Eu estava dando esse anúncio que todos devem vir no dia 5 de março, é o dia do Shivaratri. Todos Nice devem vir para Harikatha, São Paulo. Shivadatta. Gurudev ele vai estar lá presente e vai dar um Harikatha belíssimo de Shiva Tattva. Lord Shivji is the topmost Vaishnava. Vaishnavana Jatha Sambhu. Lord Shivji is the topmost Vaishnava. Então o Senhor Shiva é o devoto mais elevado. You everybody have to observe Sivaratri. Então todos devem observar o Shivaratri Understand? And listen Kathas. e ouvir o Harikatha sobre Shiva. Vaishnava Jatha Sambhu. Siva Katha. Então todos devem ouvir esse Harikatha sobre as glórias do Senhor Shiva. What is the program? Então de manhã o programa vai ser na casa do Vyasadeva e de noite vai ser na 10 casa do o'clock, Senhor. Vyasadeva Prabhu's house. And evening, Sundaram Prabhu's place. Come.
Então de manhã, 10 da manhã vai ser na casa do Vyasa Prabhu, de noite na casa do Sundara. And whole night Shiva Katha. Todos devem vir a noite inteira, a gente vai falar sobre as glórias do Senhor Shiva. And if we receive the mercy of Lord Shiva, then Krishna Bhakti will manifest. Because Shivji is called Vaishnava. Então se você receber a misericórdia do Senhor Shiva, aí você vai poder receber então a misericórdia de Krishna, porque Shiva, na verdade, ele é o devoto mais elevado. No bhang, ganja, no alcohol. People are thinking, oh, Shivratri, we have to drink alcohol, ganja, bhang, because Shiv Mahaprasad. But no, Shivji is Vaishnava. He does not take any kinds of intoxication. Então nada de ganjabã, maconha, álcool, nada, nenhum tipo de droga, porque às vezes as pessoas pensam, Shiva ele usa ganjabã, ele usa maconha, mas Shiva ele é um devoto do Senhor, um devoto elevado, como ele vai usar qualquer tipo de droga? Understand? Many people are thinking, oh, Shivji is taking ganja bhang, so I will take ganja bhang. Então algumas pessoas pensam, Shiva ele usa ganjabã, maconha, mas então por isso eu posso usar também. And Shivji also drink the poison, you take the poison. Aí Shiva ele também bebeu veneno, bebe veneno também. Speculative things don't do this. Né? Se você quer fazer as coisas de maneira especulativa, não deve Shivji agir. is Vaishnava, always taking Mahaprasad. Shivaji ele é um Vaishnava, então ele está sempre tomando Mahaprasad. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Arati, oi, who is the pujari? Before you. That's okay. Now it's too late. And we miss you. Iva Jaya Jaya Murachande Aroti Kaso Bhagi Hare Jano Giri Sato Jaya Manu
बिहारी जीव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय नित्य लाभ भक्त वेदांत शिल भगवान श्री महाराज की जय श्री महाराज की जय भक्त वेदांत से त्रिविक्रम श्री महाराज की जय भक्ति प्रज्ञान केशव से महाराज की जय भाई भक्त वेदांत स्वामी महाराज की जय भक्ति रख श्रीधर श्री महाराज की जय नाम संकीर्तन की जय बाबा नित्यानंद प्रभु की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नवद्वीप धाम की धामवासी भक्त वृंद की और प्रेमानंद ओम वृंदावनी कृष्ण भक्ति सत्यवाच्यै नमो नमः पंचाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदावन बिहारी लाल की श्रीपाद पक्षनाथ भगवान गोस्वामी महाराज की जय महाप्रसाद की जय 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 श्री राम everybody come. What today? Fifth Natam, everybody come. Sundarananda place. Shivaratri, Mahashivaratri. Então, o Gurudev está pedindo mais uma vez para todo mundo, todos que estão aqui, quiser convidar os amigos, todo mundo vir no dia 5, vai ser o dia do Shivaratri, então de manhã e de noite vai ter as glórias do Senhor Shiva, de manhã vai ser na casa do Vyasa Prabhu, depois pode pegar o endereço comigo e com os outros devotos, e de noite vai ser na casa do Sundarananda Prabhu, todos estão convidados, por favor, todo mundo vem. Então quem quiser aceitar o colar de Tulasi, Cantimala e Japamala, começar a cantar os santos nomes, o nosso mestre ele dá a potência dos santos nomes, não cobra nada, é só chegar aqui perto dele e aceitar. Pode vir, quem quiser, é só chegar